Boa tarde a todos. Aqui é o Cosmo do Laboratório Cronos e mais uma vez a gente está aqui com o Crono e você, conhecendo gente que vale a pena conhecer. Hoje a gente está aqui com o Snipe, um ator que vai contar um monte de coisa pra gente, mas ele vai começar contando quem é o Snipe e de onde surgiu esse nome. Vamos lá? Bom, oi pra todo mundo. É, Cara, falar de mim. Tá, vamos começar pelo meu nome. Meu nome é uma história que eu sempre tenho essa história na ponta da língua, porque sempre que eu conheço alguém, eu preciso contar ela. Às vezes é no Uber, já me pediram meu RG pra eu comprovar que meu nome é Snipe. E sim, além de ser o meu nome artístico, eu tenho Snipe nos meus documentos, é meu nome de registro. E Snipe, ele vem de uma homenagem ao ator Wesley Snipes. Então, meu pai, ele era super fã do ator Wesley Snipes e queria pôr o meu nome de Wesley Snipes. A princípio, meu nome seria Django. Olha só, ele queria dar o meu nome de Django, mas a minha mãe, como uma grande pedagoga e salvadora da pátria, disse que ele estava ficando louco de querer me dar esse nome. Eu ia sofrer muito bullying. Daí ele falou, então eu quero Wesley Snipes. Quero Wesley Snipes. Porém, antes de eu nascer, eu tive um irmão que morreu no parto. Porque a minha mãe, ela não pode ter parto normal, né? E daí forçaram minha mãe a ter o filho normal e ela acabou perdendo o bebê. E aí eu fui completamente planejado. Ela disse que fez uma promessa, ela é super cristã, fez uma promessa, que se eu nascesse com saúde, meu nome seria José. Então, como tudo ocorreu como planejado, meu nome é José. Porém, meu pai queria pôr Wesley Snipes. E minha mãe, ainda como uma boa pedagoga, falou que José Wesley Snipes, 3 nomes próprios, eu teria dificuldade de aprender o meu nome quando criança. Então ficou José Snipes. Porém, desde criança, ainda na família também, eu escuto muito Snipe, 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 nunca José. Acho que José foi mais para cumprir a promessa, né? E então eu acabei me acostumando com o Snipe e ficou Snipe para sempre. Me apresento como Snipe. Eu gosto de José, mas por falta de costume não me reconheço. Então é Snipe e acabou também sendo o meu nome artístico, até por ser um nome forte. Enfim, essa é a história do Snipe. Super interessante. Eu adoro essas histórias de nomes. Agora, conta pra gente, você é ator hoje, certo? Como que é, assim, essa vida de ator? O que você gosta nisso? O que te chama atenção e que te trouxe até aqui como ator? Olha, eu sou filho único, né? Eu sou acriano. Hoje eu moro aqui em São Paulo, tenho 1 ano. Aí você imagina um filho único, de um pai que queria que o filho fosse atirador de elite, serviço ao exército, e de uma mãe super cristã. Você imagina o quão difícil era para uma criança artista se desenvolver. Então, eu sempre fui artista, desde sempre. Sempre adorei origami, sempre adorei fazer coisas manuais, sempre adorei participar de danças, de apresentações de dança na escola. A quadrilha é uma tradição muito comum, né, no Acre. Então, eu dançava a quadrilha na escola, em toda a quadrilha eu estava, já fui noivo algumas vezes da quadrilha, isso na escola. Então, eu consegui me desenvolver como artista nessas pequenas coisas, em apresentações de escola, em brincadeiras de origami, em brincadeiras de fazer os meus próprios brinquedos, sabe? E eu fui desenvolvendo, foi como eu consegui desenvolver o meu lado artista, porque não tem como eu te dizer quando eu decidi ser artista. Eu acho que quem mais do que uma escolha, é uma vocação. Veio desde sempre, sabe? Desde criança se observa uma veia artística em pessoas que futuramente são atores, cantores, enfim, artistas visuais, enfim. Então, quando eu decidi quando eu aceitei que não, eu sou artista e eu não posso fugir disso, eu tinha 18 anos quando eu ingressei no curso de artes cênicas, de licenciatura em artes cênicas na UFAC, porque eu sabia que eu queria fazer teatro. E não queria ser professor, mas o curso de artes cênicas era o que ia me levar mais próximo de uma formação teatral. Então, mesmo sendo licenciatura, eu topei o desafio.
E era até para poder desmistificar muita coisa, porque no terceiro ano do ensino médio, tinha alguns questionamentos como: você quer ser o quê quando você se formar? Porque você precisa saber, porque senão você vai acabar sendo professor, você vai acabar como eu sou professor porque foi o que deu. Então eu fui para a faculdade com uma visão horrível do que é ser professor, em uma faculdade de licenciatura. Mas era o que tinha que ia me aproximar, né? Era o que tinha de mais próximo do teatro. Uma faculdade de licenciatura em artes cênicas, teatro. E foi um presente esse curso, porque além de eu aceitar que sim, eu sou artista, eu sou ator, eu também consegui desmistificar muito dessa visão do que é ser professor hoje na sociedade. Eu entendi que é por uma construção muito errônea dessa profissão, que é linda, é bonita, é uma profissão que da mesma forma que te faz questionar muito, como foi o meu terceiro ano, né? É um trauma, mas também te faz sonhar, te faz querer projetar uma vida dos sonhos, né? Então a minha vida dos sonhos, a minha realização profissional era ser ator, é ser ator. Mas sempre foi. Então por isso que era na época. Então, nesse processo fiz toda o curso de artes cênicas dentro dos 4 anos, porém veio a pandemia, né? E o engraçado é que no decorrer desse ano eu consegui fazer também outras coisas fora da universidade. Então, mesmo tendo uma veia ali dentro da instituição, sendo um teatro meio que institucional, eu consegui fazer muitas atividades fora também da universidade. Então, acabei fundando, junto com alguns amigos, o Teatro Candeeiro, que é um grupo de teatro que é uma associação de teatro, na verdade. Começou como um grupo, hoje é uma associação sem fins lucrativos de teatro, que faz teatro em Rio Branco, lá no Acre, e continua em atividade até hoje. Então é um dos grupos muito fortes aí, que continua ainda em atividade. Então eu tenho orgulho de fazer parte desse início, né, de quando o Teatro Candeeiro ainda era uma idealização. Então eu comecei a fazer as atividades também dentro do grupo, isso saindo dos muros da universidade. E aí veio a pandemia, e desde o meu primeiro ano eu sempre quis fazer a Escola de Arte Dramática, a EAD aqui em São Paulo, na USP. Então, desde o início, eu sempre tive esse sonho guardadinho. E aí, concluí os estudos, veio a pandemia, e aí me veio a oportunidade de fazer o processo seletivo da EAD completamente online. Completamente. Se fosse presencial ou semi-presencial, eu ainda não conseguiria vir para São Paulo. Mas, como foi 100% online por conta da pandemia, eu consegui fazer. E aí, em 2021, eu passei na Escola de Arte Dramática, e aí fiz um ano online, foi um aninho aí online, bem sofrido, porque fazer teatro online é um desafio. Então aí fiz esse um ano online. Em 2022, no ano passado, o presencial foi obrigatório, e aí eu vim para São Paulo para poder finalmente realizar esse sonho, que era complementar minha formação de ator na Escola de Arte Dramática, que desde 2016, quando eu entrei na UFAC, era um sonho. E aí eu consegui hoje realizar. E aí me encontro hoje nesse desafio de saber qual é a minha função como artista, como ator aqui em São Paulo. Isso levando em consideração que eu vim do Acre. Porque não adianta dizer, sou ator, estou em São Paulo e vou começar a trabalhar. Eu acho que, para além disso, é entender qual que é o meu lugar, qual que é o meu papel como ator do Norte, uma pessoa do Norte, aqui em São Paulo. Eu acho que isso é uma coisa que me faz refletir todos os dias, qual que é o caminho que eu quero. Eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para poder complementar minha formação artística e profissional, mas eu preciso entender em qual vertente eu quero essa formação, até porque eu sou do Norte. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou do Acre, que tenho alguns anseios na arte, principalmente em trazer um pouco dessa cultura quente, bonita, que é essa cultura do Norte, que muita gente conhece mais. Quando a gente fala do Norte, a gente lembra do Tecnobrega, a gente lembra da Joelma, a gente lembra Gabi Amarantos, a gente lembra de grandes nomes da música, mas existem muitas pessoas
tão grandes quanto em outras vertentes artísticas no norte também. E aí, a minha função hoje é entender como que eu quero trazer esse teatro do norte aqui para São Paulo, para ser mais reconhecido, para ser mais bem apreciado. Bom, eu fiz um grande resumo, mas a gente vai desenvolvendo mais. Mas essa aqui é a minha pequena trajetória até hoje. Por coincidência, Snipe, eu tô falando com você, mas eu conversei há uns tempos atrás, eu conheci várias pessoas do norte, tá? Na Comud, eu entrevistei pelo menos uns 10 artistas plásticos que hoje estão trabalhando muito esses dias, até conversei com alguns esses dias. Eles estão lá no Boi Bumbá, eles estão trabalhando todos porque no final de junho vem a festa, né? Uhum. Outros me apresentaram uma moça maravilhosa que eu vou tentar entrevistar também, que chama Regina, que cuida do teatro em Rio Branco. Eu não sei se você conhece, mas... Eu conheço a Regina é maravilhosa, é uma referência muito importante. Ela, inclusive, fez parte do início. O teatro no Acre, em Rio Branco, ele é muito novinho, ele começou na década de 70, na ditadura militar ainda. E a Regina, ela faz parte desse início. Ela é uma pessoa que a gente passa na rua e fica, sabe, nervoso. Uhum. Porque ela é uma entidade provavelmente, mesmo. Se tudo der certo, ela também vai estar aqui com a gente numa entrevista em breve, tá? E ela fala sempre isso, de trazer esse norte. E essas pessoas me fizeram encantar com o norte. Eu escrevi vários artigos sobre artistas do norte, exatamente do pessoal do Boi Bumbá, do pessoal de moda. Eu acabei conhecendo outros artistas de moda. Então eu acho muito legal quando você fala isso do norte, tá? Então eu acho que assim, já que a gente está fazendo uma entrevista, vamos falar um pouco dessa cultura do norte. Conta pra gente o que você imagina que a gente possa trazer para cá, tá? Porque realmente é uma cultura que, quando eu falo com a Regina, ela fala muito da parte da indígena, das raízes da nossa cultura e que não chegam aqui. Eu tenho alguns outros amigos que falam muito da música. Tem um artigo na Comud também que fala da raiz do indígena e não só africano, que tem ajudado a criação do samba. Então tem muita coisa muito boa no norte que a gente pode trazer para várias entrevistas. A gente vai fazer outras, mas assim, conta um pouco pra gente dessa relação bonita, tá? Porque eu acho muito legal que vocês trazem essa raiz e querem mostrar essa raiz. Eu acho isso incrível. Fala um pouco pra gente disso. Olha, eu sempre falo que teatro se faz com pessoas. Não tem como você fazer teatro sozinho. Mesmo que você esteja sozinho no palco, por exemplo, ou em algum espaço cênico para se trazer alguma manifestação artística, você sempre vai ter pessoas ali te apoiando ou então te apreciando. Então, teatro não se faz sozinho. E uma das coisas que eu gosto muito de falar do norte é esse calor humano. Eu falo calor humano até trazendo essa comparação por ser um lugar muito quente. Inclusive, saudades do calor do norte, gente. Tô aqui com um moletom. Saudades daquele calorzinho. Mas então, para dar um exemplo, pra gente poder ter um ponto de partida, tem uma amiga minha, que inclusive eu fiquei alguns dias na casa dela quando vim para São Paulo, a Giovana, né? A Giovana Massot. Ela passou 2 meses na minha casa, em Rio Branco, porque ela foi trabalhar com a gente. Ela recebeu um convite de um dos diretores do Teatro Candeeiro na época, o Nohan. O Nohan convidou ela para ela trabalhar com a gente num espetáculo chamado Depois de Dora. E esse espetáculo, inclusive, foi um sucesso em Rio Branco, nesse finalzinho da pandemia, ali 2021 para 2022. E daí ela ficou encantada com a relação das pessoas. Ela falava assim, gente, o que mais me encanta é que vocês vão para casa uns dos outros para tomar café. Vocês vão para casa uns dos outros, às vezes para não fazer nada, só pelo prazer de estar junto. Isso para mim, quando ela falou isso, eu falei, ué, mas isso não é assim lá? E morando hoje em São Paulo, eu entendo que sim, a gente tem algumas camadas não é 100% fria as relações. A gente tem algumas camadas que são calorosas, mas não é como lá, por exemplo. Eu dizia pra ela, vamos pra casa das meninas. E ela dizia, vamos. E aí quando eu chegava lá, eu ligava e dizia, gente, tô aqui na frente. Aí elas, eu já tava passando um café, peraí que tô indo abrir.
sabe? E aqui em São Paulo, você não vai na casa de alguém se alguém não te convidar, se você não tiver um motivo para ir, por exemplo. Isso é bem comum. Até porque é uma cidade em que tudo acontece muito rápido, em que tudo é muito rápido, e às vezes não se tem tempo para relações como essas, né? Você sempre trabalhando, sempre produzindo, e até porque a cidade ela te exige isso, né? As relações de trabalho, de estudo, elas te exigem isso. E às vezes falta um tempinho assim para você ir na casa de alguém tomar um café passado, sabe? Fresquinho, e conversar de nada, falar de absolutamente nada, só pelo prazer da relação, de estar ali. E isso acontece muito, isso é muito comum. E eu acredito que essa receptividade vem muito dessa relação com os povos originários, sabe? E assim, não se engane, não é porque eu falo de Acre, não é porque eu sou acriano que eu passo pano para todas as questões que existem, como em qualquer lugar existe no nosso país, né? Então, por exemplo, eu acredito muito que essa relação essa cultura vem da nossa relação com os povos originários, né? Que ainda é muito forte em Rio Branco. Porém, existe um grupo grande de pessoas que não olha muito para esse lado, sabe? A minha família mesmo, por exemplo, não é um assunto que se fala sobre a nossa descendência indígena, mas você vê que todo mundo tem ali um cabelo, uma expressão, uma boca, um nariz, que fala isso aí é caboclo, sabe? Isso aí é uma coisa indígena muito forte, não se conta muito. Mas essas relações, elas vêm dessa cultura. Então, o Acre, por exemplo, você falou do norte, mas o norte ele é muito grande, né? Então, eu tenho mais propriedade para falar dessa luta que foi pro Acre ser brasileiro. Isso tudo para eu poder chegar nas nossas relações atualmente. Mas o Acre, na verdade, ele era boliviano, né? Então, na época da ascensão da borracha, vieram os nordestinos, naquela época da seca, vieram os nordestinos em busca de melhores condições de vida, eles vieram de Pau de Arara, atravessavam o Brasil para poder chegar no Acre, e aí poder trabalhar, poder ter uma esperança aí de trabalho, e, enfim, poder trazer a sua família também. Então imagina, um povo que vem para um lugar em que o solo é diferente, em que o clima é diferente, mas vem para poder tentar melhores condições de vida. Chega lá em Rio Branco, no Acre, na verdade, se depara com os povos originários, se depara com bolivianos que querem essa parte da Amazônia, que não querem perder para o Brasil a sua parte da Amazônia, que era o Acre. E aí você também tem os donos de terras, os coronéis, que eram quem contratavam esses seringueiros para poder trabalhar, que eram os mais cruéis. Então, os seringueiros, por exemplo, eram colocados à frente das matanças, né, das correrias. Então, muitas vezes, aconteciam muitas ataques a terras indígenas, porque os indígenas eram o maior empecilho para poder se ter aí o avanço da borracha. Então, esses seringueiros, eles eram mandados. Então, às vezes, faziam trabalhos de matança sem querer, sem ter escolha, sabe? Então, é uma relação muito cruel no início, sabe? Essa coisa, às vezes se prega muito, o único estado que lutou para ser brasileiro. Gente, o Acre também foi tomado, o Acre foi invadido, e é uma história que muitos contam como, uma história bonita, feliz. É uma história triste, é uma história sangrenta, sabe? Então, a partir daí, eu falo que aqui dentro tem sangue nordestino, tem sangue indígena e tem sangue boliviano também, sabe? Então, quando as pessoas falam de onde vem tudo isso, eu falo, vem da Bolívia, vem do Nordeste e vem dos povos originários do Norte, sabe? Então, essa relação que se tem hoje, ela vem muito dessa relação dos povos originários, né? Inclusive, muitos se envolviam com os seringueiros. Então, a minha mãe, por exemplo, tem traços indígenas fortíssimos. Já o meu pai era negro, retinto, e tinha traços nordestinos muito, muito evidentes, assim. Então, eu costumo dizer que eu sou indígena, um sangue indígena com sangue preto, né? O sangue nordestino. Ali a gente sabe também que o Nordeste todo ali são
povos que vieram da África pelo litoral para poder fazer trabalho escravo aqui contra a sua vontade no Brasil. Então, é sangue preto e sangue indígena que corre aqui dentro. Então, o que eu acho de mais bonito no Acre, da nossa cultura, é essa receptividade, que mesmo diante de uma história muito difícil, muito sangrenta, em que mulheres tiveram que pegar em armas, sabe, em que mulheres tiveram que lutar pelo seu pedaço de terra ali para poder sobreviver. Eu falo isso, mulheres nordestinas, mulheres indígenas que foram escravizadas na época das correrias. Então, em meio a toda essa história, em meio a todo esse cenário que não se é falado nas escolas, né? Muito pelo contrário, é falado de uma história de conquista, de glória, mas não, é muito sangrenta. O mais bonito para mim é ver que essa relação calorosa, ela se constrói, ela vem, ela brota mediante a todo esse cenário. Então, eu levei muito para a vida isso que essa minha amiga falou. Ela falou, gente, o que vocês fazem aqui é surreal, assim. Vocês vão para casa das pessoas, vocês confraternizam todos os dias. Todos os dias a gente estava indo para casa uns dos outros. E às vezes na pandemia, mas combinava de não sair de casa, se cuidar para a gente poder se ver, ir na casa um de outro e não perder isso. Então, para mim, é uma das coisas que eu sempre valorizo e levo como exemplo quando eu falo da cultura do Norte, da cultura do Acre, né, de Rio Branco, mais especificamente, que é de onde eu venho. Eu já estou encantado com tudo isso, mas assim, a gente tem que limitar um pouco a entrevista, porque a gente combinou de não ficar muito tempo, mas assim, Tá bom. eu quero falar um pouco do seu lado ator. Essa construção do ator, foi lindo o jeito que você contou exatamente da arte, da construção da arte na tua vida, tá? Mas fica claro pra gente que você tem um objetivo muito forte, tá? E que, assim, essa história do professor, da educação, de você ser um educador e você ter vencido a barreira de enxergar o educador como uma coisa menor e agora você enxergar ele como maior, e o ator. Então, eu queria saber de você, assim, o que você diria para pessoas, assim, jovens como você, tá, que ficam em dúvida, tá? Eu acho que você é uma pessoa que tem clareza de que você quer uma coisa e vai atrás. Então, fala com essas pessoas exatamente o que você poderia trazer para eles dessa luta para atingir aquilo que a gente quer. Olha, essas pessoas que se questionam, eu não as julgo porque eu me questiono todos os dias também. Eu gosto de falar com propriedade porque quando a gente fala, a gente se ouve, sabe? Então, quando eu tô falando, eu tô me ouvindo. Então, fazer teatro, viver de arte no Brasil é muito difícil. Então, recentemente eu conversando com a minha mãe, a gente se fala todo dia, isso foi uma coisa incrível que a distância fez, foi nos aproximar. E eu falei pra ela assim, mãe, eu sou uma pessoa muito ferrada. E ela falou, como assim? Eu digo, não, eu sou ferrado porque eu não tenho um plano B. Eu sou artista, eu sou ator. Eu não tenho algo que eu diga, eu gosto disso tanto quanto ser ator. Caso ser ator não dê certo, eu vou tentar. Eu não tenho. Então, ou eu acredito, sabe? Então, os questionamentos, eles vêm, sabe? Isso eu não tô isento, mas o que me resta hoje é acreditar. Então, o que eu falo para essas pessoas? Primeiro, eu precisei passar pela educação, pela licenciatura, para poder entender que não, ser professor não é aquela coisa toda que falavam para mim. Ser professor é poético, é bonito, é um grito de esperança na nossa sociedade atual, é o professor. Então, eu precisei passar por isso. Mas eu sempre fui ator. Eu sempre quis viver da atuação. E quando eu tinha por volta de 12 anos, ainda me questionando o que eu queria fazer, porque a gente sempre pensa primeiro nas profissões mais bem reconhecidas, né? Então, eu pensava em profissões que remetiam à lógica, à
a linguagem, e ficava tentando descobrir o que eu gostava de fazer. E eu gostava de atuar, eu gostava de brincar, eu gostava de ser outras pessoas, eu gostava de falar de um jeito diferente, eu gostava de aprender outra língua, era isso que eu gostava. Então, ser ator já é um desejo que vem de muito antes, sabe? Então, eu comecei a fazer teatro na igreja por volta dos 15 anos, mas com 18 eu falei, não, sou ator. E aí foi todo esse processo de aceitar que sim, eu não tenho escolha. Então, ainda nessa conversa com a minha mãe, eu falei, mãe, eu sou uma pessoa ferrada porque eu não tenho um plano B. Ou isso aqui dá certo, ou dá certo. Então, nisso a gente estava falando sobre a possibilidade de eu voltar, né, concluir os meus estudos aqui e voltar. E eu falei, mãe, mas é que o meu processo formativo ele não acaba em 4 anos. Né? A EAD são 4 anos. Não acaba em 4 anos. Então, eu tenho um sonho de viver disso. Então, eu não posso perder um tempo que seja pensando, e se não der certo? Então, eu não tenho tempo para isso, porque tem que dar certo, sabe? Então, o que eu falo, que eu dou de exemplo para essas pessoas que sonham, tanto quanto eu, viver de qualquer manifestação artística se você gosta disso, só faz. Porque se você só faz isso, uma hora dá certo. Uma hora dá certo. Mais cedo ou mais tarde, mas uma hora dá certo. Cara, quando me disseram isso, eu tô falando isso porque já me falaram. Quando me disseram isso, eu resolvi metade dos meus problemas, sabe? Eu falei, é isso. Eu já reconheço que não tenho um plano B. Então, por que eu vou ficar perdendo meu tempo pensando no que eu poderia ser caso isso aqui não desse certo? Então, é isso. Uma hora vai dar certo. Então, não precisa de muito. Pega todos os o que você tem nas mãos. Se o que você tem, a possibilidade de fazer teatro, que você tem a igreja, vai exercitar o teu trabalho de ator na igreja. Depois disso, você tem algumas ferramentas como a internet, tem o YouTube, que ensina bastante também. Eu tenho uma teoria de que você consegue fazer tudo pelo YouTube. Então tem muita coisa boa, tem muita galera produzindo. Tem uma galera aí produzindo conteúdo bom. Inclusive, foi um prazer conhecer vocês, o conteúdo de vocês. E isso é um exemplo de que a gente tem o conhecimento na palma das mãos. Mas mesmo assim, os artifícios que nós temos, sabe? Só faz, que uma hora dá certo. Uma hora dá certo. E vir para São Paulo ainda fez parte desse processo de questionamento. Então eu vim com a cara e a coragem, mais com a cara, porque coragem eu não tinha. Então eu fui desenvolvendo essa coragem no caminho. Então eu tive 1 ano para aceitar. Fiz 2021 online, né, na EAD. Eu tive 1 ano para aceitar que eu vinha para cá. E aí, para mim, deu certo. Mas você não precisa fazer uma EAD da vida ou qualquer outra coisa. É só acreditar no seu potencial de artista que sempre teve aí. Sempre teve dentro de você. Desde sempre. Então é isso. Eu acho que coragem. Coragem é a palavra que define o artista no Brasil. É coragem. Nossa, eu adorei. Eu ia te falar que a gente normalmente pede para as pessoas finalizar com alguma coisa, mas você já finalizou, porque na realidade trazer essa mensagem do jeito que você trouxe é muito verdadeiro. Exatamente, a gente tem conversado com vários artistas, até quem te indicou foi o Akira, né? Que na realidade não vive disso, mas ele tem um lado artista muito forte, né? Muito. E a gente tem conversado com muitos outros, e assim, é apaixonante, tá? Então é muito bom ver você exatamente trilhando aquilo que você sonha, tá? E a gente vai te convidar de novo para conversar e quem sabe a gente grava alguma coisa. A gente tem umas ideias de fazer algumas leituras de texto para colocar no site. Quem sabe você topa e a gente faz umas leituras com você, tá bom? Vai ser um prazer. Eu quero que essa ponte se estenda, por favor. Então tá ótimo, Snipe. Obrigado por tudo. Até a próxima, tá? E espero que você tenha gostado também de participar, tá bom? Eu adorei, gente. Se a Regina me der a entrevista, eu também te aviso, porque daí você também vai ver a Regina falando com a gente, tá bom? Perfeito, tá bom. Obrigado, Snipe. Obrigado. Valeu. Beijão. Um abraço.